Fala galera, FonziCast no ar, Alexandre na voz e na operação do programa nós estamos com o Eduardo Meneghetti da EH Records. Hoje a nossa convidada é a Fabiane Cury. Como é que tá, Fabiane? Tudo bem? Tudo bem, e você? Como tá? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Tudo ótimo, maravilha, muito bom recebê-la. Até o estúdio ficou até mais bonito com a sua presença. Mas antes da gente se aprofundar no nosso bate-papo, eu queria falar sobre o nosso patrocinador, que é a Facilita Negócios. Eles são uma empresa que fazem toda essa parte de financiamento. E se você tem esse sonho de ter a casa própria, é com eles que vocês têm que falar. Eles também trabalham com imóveis retomados e imóveis de leilão. Eles estão na Avenida Monteiro Lobato, 1214, em Maringá, no Paraná. Agora, voltando aqui para o nosso bate-papo, você trabalha com empresa de marketing multinível, venda direta, você é diretora da Mary Kay, né? Isso mesmo, vamos começar agora o nosso bate-papo já falando disso, né? A gente estava aqui antes, né? Nos bastidores aqui. Em off, né? Em off. Tentando entender um pouco, né? E uma coisa bem interessante, sabe? Quando eu iniciei na Mary Kay, há 11 anos atrás, uma oportunidade de negócio incrível, porque você pode começar com a idade que for, porque eu comecei com 40 anos na empresa, ó, estou há 11, né? Façam as contas aí. É uma oportunidade legal porque você pode tanto fazer um trabalho como uma renda extra, tá no mercado tradicional, tá na CLT e também fazer. Aí a diferença que você me perguntou aí, né, de marketing multinível para venda direta e para pirâmide, né, tem a diferença. Eu acho que essa é a dúvida que a galera tem, né? Dúvida. Muitas pessoas falam, e aí, Fábio, você trabalha com marketing multinível? Daí eu, não, eu trabalho com venda direta com oportunidade de carreira. Porque se você iniciar o seu negócio hoje, eu vou te treinar, te ensinar tudo, te direcionar mais. É um negócio independente. E você vai comprar direto da empresa. Ah, então é uma saída para quem tem um emprego fixo e quer ter uma renda extra. Aí, olha aqui, cuidados com a pele, skincare, né? Isso aí tá em alta, né? Fragrâncias. Né? Agora, para fim de ano, por exemplo, fragrâncias e maquiagem são itens, segundo item de procura. E você vê se tem algum perfil para entrar nesse tipo de ramo de atuação ou não? Qualquer um pode entrar? Qualquer pessoa pode entrar. Uma coisa que eu sempre falo é assim, Mary Kay é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o negócio no sentido da força de vontade. Porque é um negócio independente. Você não é obrigada a nada. Mas então, se não fizer, não tem resultado. Se não fizer, não tem. Primeira coisa que eu faço com a consultora que começa o negócio é o cartaz de metas. Né? Você começou o negócio, quanto você quer ganhar? Né? Por que você iniciou o seu negócio? E o que você vai fazer com o dinheiro? É muito bom, porque aí você já consegue ter a sua meta, ser disciplinada para fazer. Então, qualquer pessoa pode? Pode, então. Pode. Nossa fundadora fala, você pode. A empresa foi fundada em 1963 por Mary Kay Ash. Ela começou o negócio, montou a empresa com mais de 40 anos. Eu me identifico muito com a nossa fundadora. E em Dallas, né, nossa sede, no Texas, 60 anos no mercado. E já está no mundo inteiro? No mundo inteiro. 43 países, ou 40, acho que 43 países. Mary Kay é bem conhecida. Né? Bem conhecida, 60 anos aí, deixando as mulheres mais bonitas. E oportunidade de ganhar carro rosa também. Ah, tem isso também? Tem isso também. Mas é por mérito? Você chega em um certo ponto, vira diretor ou alguma coisa? Meta. É meta. Primeiro passo, virar uma diretora, que é montar a sua equipe, ensinar, treinar, ser uma equipe produtiva. Então, aí você ganha o carro rosa. Qualquer pessoa que bater a meta ganha o carro. Olha que beleza. Em 2023 eu vou para o meu 4º carro rosa. Olha que maravilha, hein? É gostoso, é legal. Disciplina, aprendi muito na Mary Kay, nossa. Nossa, que bacana. Eu queria falar um pouco também, só desviando um pouco o assunto agora, sobre o seu podcast, que eu assisti. Pode Mulher. Gente, Pode Mulher. Assistam, muito bacana. Pode Mulher. A última entrevista foi uma administradora ou não? A última entrevista foi uma dentista? Dentista. A dentista, bem bacana. Bem bacana, falando sobre a importância do cuidado, da higiene bucal, do cuidado, de sentir uma dorzinha aí atrás e olhar, que não pode ser, necessariamente não é só uma cárie. Foi bem interessante. E o Pode Mulher também para mostrar que todas as mulheres podem estar onde elas querem. Mas eu super me identifiquei já, porque eu acredito que a mulher pode tudo que ela
que ela quer, claro, sem atropelar os homens, né? Claro. Mas ocupando o seu espaço. Que é de direito, né? Que é de direito. E tem mulheres atuando em áreas aí, nossa, Que agora... bem diferentes. Elas estão nos pátios de posto, né? Trabalhando como frentista, caminhão, né? Eu vi a passeata lá como é que é a carreata do Natal, né, aqui em Maringá, e dirigindo o caminhão, mulher dirigindo lá na boleia. Eu acho muito legal isso. Coisa que há 30, 40 anos a gente nem... Sem chance. É Ainda bem complicado. que tivemos as desbravadoras, né? Ainda bem, né? Mas entrando nesse assunto, então, de empoderamento feminino e tal, você acha que é difícil? Tem uma restrição, por exemplo, por ser mulher? Você já sentiu na pele, em algum serviço que você teve? Ah, sou mulher, tô vendo que tô ficando para trás ou tô sendo desqualificado só pelo fato de ser mulher? Eu já senti Já? na pele. Uma empresa que eu trabalhei 11 anos, uma empresa no ramo alimentício, amo de paixão. Aprendi muito lá, tenho amigos assim, até hoje na empresa, mas eu senti em algum momento, sim, preconceito, me inscrevi para cargos de gerência, porque fiquei 11 anos na empresa, e em algum determinado momento eu até ouvi um bochicho assim, né, por trás em off, por trás das cortinas ali. Que tipo, mas é mulher, né? Ela sabe isso, sabe aquilo, sabe aquilo. Você chegou a ouvir Treinou isso? treinou fulano, né? Treina equipe que tem masculina, mas é mulher. Então isso eu me identifiquei muito com a senhora Mary Kay, porque ela trabalhou 11 anos na Stanley, que é uma empresa que ainda existe, né? Que tem material de limpeza, tudo que é americana. Não é aquela dos copos Stanley, não, né? Não, não é aquela. E ela treinava os homens, trabalhava Aí não tem nenhum na rua, problema nenhum, mas né? na década de 60... Já era bem mais difícil, né? O gerente dela, o líder, falou assim, Mary Kay, contente-se, você é apenas uma mulher. Já tá bom. Olha, apenas uma mulher. Apenas uma mulher. Porque quando ela foi pedir aumento. Porque ela viu que ela treinava aquela galera lá e ela ganhava muito menos. E ela era sozinha e ela tinha que prover a casa. Então o marido dela foi pra guerra e quando voltou da guerra foi embora. Deixou ela com os filhos. E aí ela teve a ideia de montar uma empresa. A princípio vendendo perucas. E depois... foi esse o começo, então? Foi esse o começo. E depois cosméticos. Que bacana. Eu sou apaixonada pelo negócio. Gosto muito. Porque puxando para 50, nos anos 50, 60, realmente não tinha essa discrepância muito grande. Mas agora você vê que está diminuindo, então. Muito, muito. Muito. Eu vejo assim, por exemplo, até comentei com você que eu tenho um curso de oratória, vi a importância das pessoas, todo mundo precisa se comunicar, né? Oratória não é necessariamente estar aqui no microfone, mas é também você atender um cliente, você fazer uma reunião. Saber se posicionar. Falar com liderados. Até mesmo uma reunião de família, né? Se posicionar no dia da macarronada ali. Mas na vida... Eu até falo, qual é a sua narrativa pessoal? O que você tem para dizer para o mundo? Isso eu levo no meu curso. E é muito importante você conseguir se posicionar. E aí, a comunicação faz parte. Aí, quando eu lancei esse curso aí, foi pensando nisso, sabe? Quantas pessoas não conseguem se posicionar na vida? Não, e hoje em dia, os tempos mudaram, né? Hoje em dia, qualquer profissão você tem que saber conversar, você tem que saber falar, não tem como, né? Você sabe que tem profissão que a pessoa mais sabe conversar do que necessariamente trabalhar. Em si. E faz diferença, né? Lógico que faz. Relacionamento. Por exemplo, um vendedor, até um administrador vai apresentar um projeto, alguma coisa, se ele não souber. E você sabe que eu tinha um preconceito com vendas muito grande. Quando eu mesmo? iniciei o meu negócio, eu falava, não, vou vender. A menina que me convidou para o negócio, de Foz do Iguaçu, ela falou comigo uns 3 meses. Ficou ali, vem. Eu estava em sala de aula nessa época, dando aula, fazendo outras coisas. E ela, vamos se cadastrar na Mary Kay, Fábio. Aí eu, não sei vender. Porque na minha cabeça, né, que agora mudou, né, ainda bem, eu achava que vendedor era chato, insistente, que ficava cobrando, que ficava fazendo visitas indesejadas, tipo aquele 0800, tipo um telemarketing, assim. E aquilo... eu demorei para tirar isso. Tinha uma barreira ali, então. Chegava meus produtos no começo, eu ficava, tem que como que eu vou oferecer? E agora tem que oferecer. Hoje eu entendo, até explico para as minhas consultoras, né? Usa na sua pele, ensina a pessoa a usar, soluciona o problema da sua cliente, né? Qual o seu problema hoje, né? O que você gostaria de melhorar na sua pele? Eu tenho um pouquinho de olheiras. Eu tenho pele oleosa.
e aí você vai solucionando o problema. A venda acontece naturalmente. E eu acho que usar bastante também as redes sociais, né? Nossa. Você faz ali como fazer a maquiagem e tal. É, um passo a passo. Nossa, rede social, todo mundo, né? Teve um up com todas as áreas com rede social. E agora, nesse ramo de atividades, como que você acha que a pandemia impactou? Foi benéfico? Foi prejudicial? Como que você viu? Bom, primeiro, as diretoras mesmo levaram um choque muito grande, porque elas não poderiam sair de casa e não fazer reuniões presenciais com a equipe. Muitas ainda não dominavam o online, Zoom, plataformas, né? Google Meet, as plataformas de poder fazer reuniões online. E não tinha como visitar as clientes. Nossa. Então, as pessoas tiveram medo, ficaram muito voltadas para o básico, que era alimentação. Mas quando passou um período, todo mundo começou a se olhar. Isso eu acho muito bonito que aconteceu, que a pandemia trouxe. Tudo tem dois lados, né? Eu acredito muito que esse lado foi bem interessante. As pessoas começaram a se olhar. Todas as pessoas que eu converso já se olham diferente. É mesmo? Pós-pandemia. Mas começaram você a vê... descobrir quem elas verdadeiramente são. Ou ficaram em choque, né? Em descobrir quem elas verdadeiramente são. Porque falam, nossa, como eu não sou ninguém só dentro da minha casa. Então... a pandemia em si, para o negócio, né, voltando, porque eu gosto de dar voltas, né? Não, tranquilo. Eu gosto de dar voltas, porque uma coisa leva a outra, não tem como. E muitas pessoas tiveram medo, mas depois, quando elas começaram a se olhar, elas começaram a se amar, elas começaram a ver que elas precisam de cuidados. Então, o skincare estourou de vender. O primeiro ano da pandemia, quando estava assim, na metade... Skincare foi algo que vendeu muito. Maquiagem caiu bastante, mas o cuidados com a pele e com o corpo aumentou muito as vendas. Eu acho que acredito que a maquiagem deve ter caído a venda. Por causa das porque a pessoa máscaras. e a pessoa não tá saindo, né? Não tá saindo, não dá pra passar batom. Então é melhor cuidar da pele em casa. E até porque aí eu acho que teve muita gente que começou a ver o parceiro de verdade, né? Falou assim, meu Deus, será que isso deve ter sido prejudicial para muitos relacionamentos, né? Houve um número muito grande de separações durante a pandemia. Porque 24 horas junto. As pessoas falavam bom dia, né? Iam vai trabalhar e tal. E voltavam e se via muito menos. Aí começaram verdadeiramente a descobrir quem que estava ali junto, né? Quem que é meu companheiro, minha companheira, né? Imagina, se muitas pessoas se olhavam e não se reconheciam, imagina o outro. O outro, exatamente. Foi um desafio muito grande. Agora, voltando um pouquinho, tem alguma característica que você diria, olha, essa mulher é empoderada? Que eu identifico que uma você mulher identifica. empoderada? Olha, primeiro, o jeito de se portar. Andar, de se posicionar, a postura. E foi algo que eu aprendi ao longo dos anos, me sentindo... Cada vez que eu me sinto melhor, eu percebo que eu levanto os ombros, melhora. levanto a cabeça, e você anda mais firme, e você tem vontade de se arrumar, né? Você fala assim, mas vai arrumar cabelo, tá sujo, dá um nozinho, amarra um rabinho, tá tudo certo. Mas eu falo isso para as minhas consultoras. A partir do momento que você acordou de manhã, se arruma para você, não fica guardando suas roupas, não. Para quando, né? Para depois. Então, uma mulher empoderada, eu acho que é aquela que fica confiante, mesmo que ela não seja falante, mesmo que ela seja tímida. Empoderada não significa chegando, né? Chamar a atenção de todo mundo. Significa se sentir bem, confortável, bem. Fica aí o momento coaching aí para quem está assistindo. Aquela pessoa que respeita o outro, né? Nem sempre a pessoa empoderada é aquela pessoa impulsiva. Eu acho que tem muita gente... É uma linha tênue, né? Entre empoderamento e arrogância, às vezes. Que a pessoa que chega com o nariz empinado e tal. E a pessoa empoderada... Como que eu posso dizer? Cumprimenta todo mundo, age de uma forma compatível com o ambiente. Isso mesmo. Não é? Eu Exatamente. Acho que eu não consigo ver assim nitidamente, mas a gente acaba percebendo. Você vê quando a pessoa chega, cumprimenta o porteiro, o jeito... Eu vejo bastante o jeito que lida com o garçom, com uma pessoa que está abaixo, assim, abaixo... Não porque que ninguém está abaixo de ninguém. Tá servindo, exatamente. Né? Porque eu tive restaurante também, e eu servia muita mesa. E eu via muita gente, me tratavam mal. E, em outros empregos que eu já tive, também a pessoa com o nariz empinado assim, uma vez eu ouvi. Ilusão, né? E eu era dono do restaurante, uma vez eu ouvi, uma mulher falou pra mim, por isso você é garçom, né?
Eu acho que eu tinha trazido uma coisa Tipo, errada. fica eu falei aí assim, nessa nossa, posição. você vê que não dá pra entender, né? Não, mas só que isso revela mesmo quem é. Sabe o que eu comentei ontem, assim, ó, o caos revela quem você é. Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu fiz tal coisa, ai, eu tava tão estressado, e justifica pela situação. Mas o caos, o medo e a surpresa. Ah, mas eu cheguei lá no impacto, não cumprimentei algumas pessoas que eu conhecia. Não, você simplesmente agiu como você agiria. Assim, é um ponto de vista, na minha opinião. Mas eu acredito muito que existe uma linha tênue, sim, entre empoderamento, aquela mulher que chega chegando, ou que às vezes colocou ali uma roupa muito extravagante, e às vezes talvez nem ela tá confortável, então ela nem olha para... Não tá compatível com o ambiente que ela tá, né? Às vezes nem olha para lado nenhum, porque a senhora Mary Kay Ash, nossa fundadora, diz uma mulher não mostra os joelhos inteiros, a ponta dos dedos e os ombros. Assim, no momento de trabalho. Porque isso impõe mais respeito. Então, por isso que ela sempre indicava trabalhar com uma saia, que fica mais feminina. Porém... Passa uma imagem mais profissional. Porém, ali no meio do joelho, sem decotes, e uma coisa fica mais profissional. Fica bonito, né? E agora, voltando um pouquinho, então, você acha que ser mulher no seu ramo de atividade te ajudou? Hoje? Hoje. Na Mary Kay? Com certeza. Sim, o meu diretor sênior é homem, ele mora em Foz do Iguaçu, o top 1 do Brasil, ele é muito top, é homem, ele faz o negócio muito bem feito. Mas claro que o negócio foi voltado para mulheres, para tirar as mulheres de casa, dar poder, o empoderamento financeiro, dela poder comprar algo que ela queira, sem ter que ficar pedindo dinheiro. Principalmente as que são casadas Ser e livre, são né? submissas, né? Porque ainda hoje, 2022, quase 23, tem muita mulher em casa que tem que pedir dinheiro para o marido se quiser alguma coisa. E tem muita que não tem nem coragem de pedir. E às vezes ele tá não vai dar o dinheiro para ela. Ainda é uma realidade. Às vezes até tá num relacionamento abusivo e não consegue sair porque não tem... Sair. Tá aí a Mary Kay, então, pra... Uma oportunidade de negócio, para ter o dinheiro, E muitas mulheres começam o negócio e falam assim, ficou mais bonita. Mas é porque recupera a autoestima e o empoderamento de poder ir lá comprar alguma coisa que ela queira. Sabe? De participar das reuniões, de ouvir a diretora falando. Fazer parte de Você pode... Olha, eu tenho consultoras na minha equipe que estavam, assim, deitadas numa cama quando começaram o negócio. E hoje são consultoras produtivas, estão fazendo carreira, sabe? Estão comprando as coisas que elas colocaram no seu cartaz de metas. Então, isso é muito legal. Mas, eu vi uma reportagem esses dias na Coreia do Sul. Lá diz que as pessoas que mais procuram produtos de beleza são os homens. Os homens... Marado, tá impossível. Você tá vendo uma crescente? Sim, eu tenho clientes homens que usam a linha de cuidados com a pele, cuidados com o corpo esfoliante. Tem um cliente que acaba esfoliante e fala, por favor, me deixa lá na loja o esfoliante. Passo lá, deixo, porque não fica sem. E é legal isso. Tá bacana, né? É bacana, cuidando da pele, cuidando do corpo, cuidando do emocional, porque todo mundo quer se sentir bonito, né? Claro. Realmente, porque veio um... cirurgião plástico aqui, que nós entrevistamos uma vez. Eu assisti. Muito legal, doutor Vinícius, abraço. Logo vou visitá-lo. Afinal, eu tenho meu cartaz de metas também. E ele falava bastante sobre essa questão de você se olhar no espelho e se sentir bem. E o tratamento estético é para isso, né? Vem para dar esse up no... Exatamente. Sem excessos. Sem excessos, Não sei se vocês falaram dos excessos também. Falamos. Ele estava falando de implante mamário. Falou, tem umas mulheres que chegam e querem fazer aquela coisa. Ele fala, calma. Não consegue nem ficar assim. em pé e cai pra e dá problema na coluna, tem tudo isso, né? Mas é difícil porque... Como saber qual é o excesso, né? Qual é o excesso? Para cada um, porque cada um se vê de um jeito. Depende, né? Tem pessoas que você olha no espelho e falam assim, eu tô me sentindo assim, eu tô feia, eu tô... E não tá, você olha, a pessoa tá perfeita, mas ela não consegue se ver. É porque eu vejo mesmo hoje em dia muita menina de 20, 22 anos que tá linda, maravilhosa, mas ainda quer... Eu acho que tem muita influência das redes digitais nisso também, porque você se compara muito, né? Se compara muito. Falar... E a perfeição, você vê a perfeição na internet. Exatamente. Porque... ninguém posta foto triste e acabou de acordar, né? Acabou de acordar, põe a foto lá, quero ver. Se fizer cuidados com a pele com Mary Kay, vai ter. Aí pode acordar bem. Mas é que a rede social mostra a perfeição.
O casal sempre tá feliz, sempre tá viajando, né? O filho nunca tá fazendo arte, a cozinha tá sempre limpinha, ninguém tira uma foto numa pia cheia de louça e Exatamente. coloca lá. Então existe os dois lados em tudo, né? Uhum. Mas tem muitas pessoas mergulhadas na rede social, querendo viver a postagem, só a postagem. E agora vamos voltar para as mulheres da sua vida, então. Vamos. O que elas te ensinaram? Quem que te inspirou? Vamos falar, por exemplo, de tia, avó, prima, vizinha, até suas convidadas. Ah, que legal. Olha, eu vou falar de uma mulher muito importante na minha vida, que é a minha filha. Sua filha? Minha filha Bárbara. Ela, assim, minha filha é incrível. Hoje eu sou avó, né, da Beatriz, tem 5 meses, minha netinha. E eu e minha filha, nós vivemos muito tempo, nós duas, muito juntas, né? Quando minha filha tinha 7 aninhos, né, o meu esposo faleceu, ficou eu e ela. Então, nós ficamos muitos anos só nós duas. Teve uma relação e nós bem criamos íntima. uma relação muito de amizade, de amor, de carinho. E ela me move para muitas coisas. Hoje ela está casada, está feliz, né? Tá com a filhinha, mas ela é incrível. Ela é uma pessoa incrível. Minha mãe é maravilhosa, né? Minha mãe é uma inspiração. Vamos falar de todo mundo, né? Que inspira. Mas como é fundamental ter mulheres à nossa volta inspirando. Pra gente fazer a modelagem, para copiar. Eu até tenho uma tia, ela até faleceu já também, e ela sempre foi muita inspiração para mim. Quando eu vim para Maringá, 26 anos atrás, ela me inspirou muito. Aí procurar um trabalho, eu não tinha profissão, né? Fiquei sozinha, não tinha profissão, eu não tinha curso, não tinha nada. E não tinha então casa. Por isso que você vê essa importância disso. Eu não tinha casa, também não tinha nada. E aí E ela me inspirou muito, sabe? Aí ir atrás, aí trabalhar. Né? Nossa, mas deve ter sido um ela momento falava Pitula, ela me né? chamava de Pitula, porque é da época dos Mamonas Assassinas. Lembro. Ela falava, vai, Pitula, vamos lá que a tia vai ajudar. E aí foi. E aí ela me incentivou muito. Ela me incentivou. Aí eu comecei trabalhando como telefonista, numa empresa no ramo alimentício. Fiquei lá por 11 anos, né? Fiquei pouquinho tempo no telefone, porque eu tinha muita vontade de aprender. E aí acabou que eu ganhei uma bolsa de estudos, entrei para a faculdade com 31 anos, já entrei madura para a faculdade. Fez? Eu fiz administração, aí eu terminei, fiz uma especialização em marketing, depois eu fiz uma pós em docência, em relações humanas, aí eu fui estudando, né? É o jeito, né? Porque eu gosto continuar muito de evoluindo, estudar. Né? Adoro estudar, estou escrevendo um livro. Que legal. Vamos lá, vamos... E dando esse curso de oratória agora curso também. de oratória, comecei esse ano, estou na minha 4ª turma, última turma de 2022. Mas ali eu pergunto, o que você quer informar para as pessoas? Né? Se eu te perguntar agora, me fala um momento da sua infância, que momento você falaria para mim? Como nós estamos na Copa do Mundo, eu lembro da Copa de 94, o jogo Brasil e Holanda. Olha só. Você lembra? Veio vividamente na minha mente. Como pode? Então, é um momento importante na sua vida. Aí, nesse curso, eu gosto de trabalhar isso, pegar o que é importante na sua vida para trazer para a sua oratória. Entendi. Então, é bem legal. É um curso de 3 horas e meia, 4 horas, que o ano que vem vou deixar mais apimentado. E é interessante também, porque eu lembro quando eu estava na faculdade, muita gente fazia o trabalho, mas morria de medo de apresentar. Era aquela coisa de dar até palpitação. A minha orelha quase na caía. pessoa. Ficava vermelha, vermelha, vermelha. É mesmo? Você tinha esse problema? Aí eu ia apresentar, eu soltava o cabelo, tampava a orelha. Aí começava a ficar vermelha assim. Minha filha tinha isso também. Eu tinha. Aí eu chegava lá, me dava um branco. Aí eu não lembrava o que eu tinha. Eu ia entrar nisso agora, o branco. Eu não lembrava o que eu tinha estudado. O que você ia falar? Eu tinha feito o trabalho. Geralmente as pessoas vinham. Eu fazia o trabalho, mas eu tinha um amigo que falava muito bem. Ele pegava os tópicos e parecia que ele tinha feito o trabalho. Eu tinha feito. Fica aí a dica. Fica a dica pra você, amigo. Mas eu tinha isso, eu tinha um branco, eu ficava gelada. Eu queria ir logo primeiro para poder sair. E por que esse pânico, né? A primeira coisa que eu já falo no curso é o que você vai levar, alguém vai aprender. Claro, alguma informação vai ser benéfica. Tá tudo bem, tá tudo certo. Se alguém me perguntar alguma coisa, se você não souber, fala, não sei, pesquisa aí. Hoje em dia tem uma biblioteca mundial na mão. Dá um Google aí. Entra aí no Google. Mas tá tem alguma forma de evitar esse branco ou esse nervosismo extremo? Olha, a primeira coisa que eu sempre falo é respira. Respira. Porque isso faz você infla seus pulmões, oxigena o cérebro, acalma a circulação. Falar pausadamente quando você tá meio... Respira. Uma coisa também, toma água.
Porque se você esqueceu, você toma água. Toma um pouquinho de água, toma um pouquinho de água, faz você Pensa pensar ali, um dá pouco. um tempo. O branco nada mais é do que o medo. O medo de errar, o medo do julgamento, o medo da pessoa te criticar, te fazer uma pergunta. Eu tive professores, terminava assim, aula, assim, é isso aí, pessoal, vai tocar o sinal. Eu guardava tudo. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, para não dar tempo de perguntar. E eu passei por isso, quando eu fui dar aula também, eu dei aula de TGA, né, Teoria Geral da Administração. Nas primeiras turmas, assim, eu tinha esse medo. Eu tinha medo, falava, pronto, vai vir um aluno, sempre tem aquele, né, aluno maravilhoso, que quer fazer uma pergunta para testar o professor. Hoje, sempre tem. Hoje eu já ia falar para ele, dá um Google aí, né? Procura aí. Procura aí. Mas na época, não. Na época eu falava, nossa, eu tinha medo da pergunta, mesmo que eu soubesse. Você vê Muitas vezes que tiveram perguntas, a maioria eu respondi. Mas as outras, a maioria que eu não respondi foi pelo medo de errar. Olha só. É incrível. E essa pessoa que tá, por exemplo, eu dei esse exemplo da faculdade, que tá com medo, tem alguma forma, ou primeiro tem que sair da zona de conforto, tem que ir lá, encarar, Tem que né? encarar. Não tem o que fazer, né? E sempre tem aquele chato na sala que fica assim, tá ficando vermelha, né? Olha, na minha sala eu acho que não tinha, graças a Deus. Tinha. Aí eu começava a ficar vermelha. Mas geralmente tem, né? O meu amigo já falava, tá vermelha. Aí eu ficava vermelha. Aí fica mais ainda. Aí eu ficava vermelha. Hoje em dia eu não fico mais, mas assim, eu aprendi a respirar, a não ter medo, né? Que nem que a gente vai conversar. É um bate-papo, tá? Medo do quê? Não precisa ter medo. Mas é um pânico. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer, sabia? Ô, louco. Muito. Sério? Maior medo que você coloca na internet pra buscar, maior medo, falar em público. Olha que dado interessante. Maior medo que tem na busca na internet é falar em público. Nossa, mais do Então que morrer. respira, toma uma água, procura colocar uma roupa confortável. Quando eu fui apresentar meu TCC, a minha camisa tinha uma rodela assim lá embaixo. Porque Do calor de nervoso, começou a suar. De nervoso. Então eu não tava com uma roupa confortável. E é isso, é uma roupa confortável. Até o calçado tá confortável, faz diferença. E você vê, apresentando o TCC, uma coisa que você estudou, você tem propriedade para falar sobre aquilo, você que fez. Eu fiz o meu e mais 3. Não, tô brincando. Só 2. Só 2, né? Mas é complicado, porque você falando sobre o que você sabe, você fica com medo. Imagina a hora que você tiver... E eu não entendo também. É porque a pessoa fica com medo quando tá sendo vista por alguém. Porque eu conheço muita gente que, fala super bem, tem uma... Na rede social. Na rede social, ou até na mesa de bar. Chega ali, conversa com todo mundo e conta piada. Mas coloca uma câmera na frente. Fica a pessoa trava. Aí a boca começa não a assim, consegue. Primeira coisa, a boca começa a ficar tortinha, falar assim, e a pessoa não consegue se movimentar muito. Esse da boca eu nunca reparei, não. Porque se você se mexe, parece que você esquece o que vai falar. Então é muito doido isso. Aí no curso tem tudo isso. Mas a primeira dica é essa, respirar, se concentrar no que mensagem eu quero transmitir hoje. Se você se concentrar na mensagem, você não se concentra em quem está ouvindo. Eu comecei a falar na Mary Kay, né? Na faculdade eu era um fiasco lá na frente, porque eu sabia Mas já tudo. estava saindo da zona de conforto. Já, tinha eu que sabia apresentar. tudo, mas eu chegava lá e tinha medo. Mas na empresa não, eu precisei dar treinamentos para turmas grandes, né? Em eventos, em Foz do Iguaçu tinha mais de 500 consultoras num evento, fui lá na frente falar, tremi, esqueci metade, mas ao longo do tempo eu fui aprendendo a ser didática. Então, eu acredito que ser didática faz diferença, dependendo do que você quer falar. Fica até mais natural, você né? explicar como se estivesse ensinando. Então, eu acredito que a oratória, num formato de aula, né? Como se fosse você ensinando algo, é mais fácil. E com relação ao podcast, então? Como é que foi esse começo? E podcast. Eu tenho um projeto que se chama Mulheres com Propósito, aqui em Maringá. São empreendedoras, mulheres, que estão em busca de autoconhecimento e inteligência emocional. Aí eu queria trabalhar isso, inteligência emocional e autoconhecimento para empreendedoras. E aí nós começamos a formar esse projeto, eu e a Paloma, que é uma parceira minha, que foi minha mentoranda, e nós formamos o projeto. Hoje está bem legal, nós vamos fazer 1 ano, agora dia 8, tem uma comemoração. E ali nesse projeto, que hora é a sua pergunta mesmo? Sobre o podcast. É verdade, lembrei. Não, mas pode continuar que tá interessante. Não, mas foi daí, ó. E aí por quê? Aí nesse projeto, algumas pessoas foram entrando, pessoas que eu não conhecia. Aí uma empresária ia indicando a outra. Aí nisso, uma das meninas do projeto convidaram a Flávia.
A Flávia é da Rádio T, que ela é radialista, tudo há 20 anos. E ela entrou e eu tava lá no Maranhão, que minha filha ganhou nenê, fiquei lá 50 dias com ela. E essa moça me mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu tô no seu projeto e tal. Vamos entrar comigo num podcast, chama Pod Mulher. Só pra mulheres, não sei o que lá. Eu falei, quero, eu já quero. Legal, bacana, né? Ela, eu já quero. Então tá, semana que vem a gente faz foto. Eu falei, olha, minha filha, eu vim aqui pra minha filha ganhar neném. Ela ainda nem ganhou neném. Acho que ela ia ganhar essa semana. Já tava lá fazia 10 dias. Ela ia agora, mas eu já queria jogar, porque nós vamos fazer lá na Bandcast, né? E aí ela falou, vou te esperar. E a gente não se conhecia pessoalmente. Vocês não se conheciam? Não, só pelo WhatsApp do projeto. Aí cheguei, nós fizemos umas fotos para poder lançar e começamos. Faz 4 meses, né? 4 meses. Vai fazer 4 meses o nosso podcast. Pod Mulher. Pod Mulher. Né? Mulheres que inspiram. Falando em mulheres que inspiram, então, na sua visão, qual que foi a história mais inspiradora que no você podcast? viu? No podcast. Pode ser uma do podcast e uma da vida também. Uma da vida. Pra gente não se apegar tanto só ao podcast. Olha, nossa, foram várias, assim. Uma que eu me inspirei bastante, que eu achei muito linda, foi da Gianni Nogaroli, né, contando a história dela, o quanto quando eles começaram a rede de mercados e que o avô perdeu tudo, o pai perdeu e teve que recomeçar, ele comprava bananas para vender na calçada, ali onde começou o primeiro supermercado de São Francisco. Então, assim, para honrar o pai, né, que era o avô, para continuar trabalhando com vendas, com mercearia. Então, eu achei linda a história dela e o quanto ela é uma mulher poderosa, empresa, né, grande que eles têm, é poderosa, e o quanto ela é uma pessoa humilde, simples e acessível e querida. E você vê que tudo começa do zero, né? Do zero. Faliram e hoje do zero. E hoje eu conversava com uma amiga e ela falou assim, Fábio, nossa, eu fali. Eu quebrei, eu perdi tudo que eu tinha. Agora eu tô aqui, não sei o que, eu tenho vergonha. Eu falei, tem vergonha? É uma experiência. Sabe, eu tive um tio, né? Que ele faleceu faz pouco tempo, né? Muito milionário. E ele sempre falou assim pra mim, Fábio, quebrar significa aprender. Significa que você fez um caminho e aquele caminho te ensinou muita coisa. Eu alcancei o sucesso, você alcançou uma experiência incrível. E você vai tomar novos caminhos. E tá tudo bem, tá tudo certo. Então, isso eu acho fantástico. E aí, ela contando isso, sabe? Que o pai dela ficou sem nada. E falou, e agora? Não, mas meu pai me ensinou a vender. Eu vou abrir mais um mercadinho. Foi lá, comprou caixas de banana e vendia numas carriolas, assim, na frente, na calçada. É lindo isso. Foi indo, não desistiu. Ela honra essa história. Ela não fala, nossa, agora, né? Não, ela honra essa história. E ela chora, se emociona e fala do gosto do picolé que tinha lá no bairro que ela morava. Então, é muito legal. É muito legal. E da vida? Nossa, da vida... Eu vou falar da minha avó. Da sua avó. A minha avó, Dona Marina Teresa Corrilazo Del Conte. Italiana. Nossa. E ela foi... Falava alto também ou não? Não. Uma mulher super calma. Mais tranquila? Ela viveu até os 93 anos, ou 96 anos, 93 anos. Os últimos 8 anos da vida dela com Alzheimer e Parkinson na cama, tudo, mas uma mulher que não reclamava, sabe? Que sempre, obrigada, filha. Deus abençoe, obrigada. Sempre muito de bem com a vida, sempre servindo amor no prato. Uma forma de dar carinho sempre foi alimentar. Ela é uma mulher inspiradora, assim. Eu acho que tá de bem com a vida é um dos segredos para a longevidade, né? Porque eu vejo hoje em dia muita gente com depressão. Igual você tá voltando aquela hora que você falou, nossa, peguei mulheres antes de entrar na empresa que não conseguiam nem levantar da cama direito e tal. Sim. Hoje em dia isso é um problema absurdo, né? E só quem tá com depressão... Eu já cheguei a falar entende, né? depressão, não, vamos lá, se anima. Mas não, é um problema real mesmo. É um problema real. Quem está passando que sabe que é difícil ter forças. Às vezes a pessoa até está num processo depressivo, ouvindo músicas, e não percebe que ela está. Tem pessoas depressivas que nem sabem que estão depressivas. E é uma doença, sim. Precisa ser tratada, precisa ser levado a sério, precisa de alguém para ajudar, precisa de alguém para pegar a mão, tirar a pessoa dali. Então, eu acredito que essa fase, né, da pandemia, que todo mundo veio, teve que olhar nos próprios olhos. E aí falou, nossa, uau. E se o mundo acabar? A primeira coisa que eu pensei é que o mundo ia acabar quando começou a pandemia. Todo mundo, né? Foi essa questão. Eu pensei, nossa, e minha filha tá longe. Nossa, e não sei o que. Aí você começa, e agora? Aí vem o quê? Prioridades. Quando você pensa que o mundo vai acabar, o que acontece? Surgem suas prioridades.
Aí que você vê o que é importante para você. Aí quando cada um pegou o que era importante para si e cuidou daquilo, hoje está vivendo muito melhor. E se você não encontra a sua prioridade? Você falando de prioridade, eu acho interessante porque nessa mudança que nós tivemos nesse tempo de 50, 60 anos de trás para frente agora, mudaram muitas prioridades. Então eu vejo muitas mulheres que priorizam a carreira. Então, não tenho nada contra, beleza, quero ser profissional, quero ganhar dinheiro e tal, e acaba deixando, por exemplo, uma família, deixa a família para depois. Aí chega numa certa idade e não pode mais ter família, ou não consegue, por N motivos, até porque tem uma janela, né, Aí a pessoa acaba não vendo essa prioridade. Como correlacionar isso? Como ter uma carreira e conseguir ter uma família? Você que tem filha, neta, teve todos esses, como é que eu posso dizer? Não esses benefícios, né? Mas todos esses lados. Olha, equilíbrio de prioridades. Equilíbrio de prioridades. Essa é a palavra, né? Até isso eu aprendi dentro da companhia. Senhora Mary Kay, em primeiro lugar, Deus, ou a tua fé, né? Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, família. Em terceiro, o trabalho. Mas não significa que você vai deixar de trabalhar para criar uma ficar família o tempo todo com a família. Mas ter o equilíbrio. Né? Onde você está errando, né? O que está faltando? Que tempo você tem com seus filhos de qualidade? Ou será que é um tempo que você vai lá, nossa, vou deixar meus filhos de presente para compensar? Então, se tiver o equilíbrio, eu acredito que tudo flui. E como é uma coisa que eu prego, né, junto para a minha equipe, eu mostro, falo, gente, olha, eu consigo auxiliar minha mãe, levar, buscar para fazer as coisas. Dá tempo, né? Dá tempo, ajudar lá minha irmã com os sobrinhos, né? Fui lá, fiquei na minha filha, mesmo trabalhando, né? Mesmo ali online, trabalhando, fiquei lá um tempão com ela. E eu consigo fazer isso. Então, se eu consigo, todas as pessoas conseguem. Porém, vai ter um domingo que você vai trabalhar, né? Já falaram pra mim, Fábio, tá tendo um evento ali, você tá trabalhando, nossa, trabalhando de domingo. Falei, sim, mas segunda-feira eu fiquei assistindo Netflix. Então. Né? Mas não fiquei fiquei fazendo outra coisa. Mas assim, entende? São escolhas. São escolhas. Eu me identifiquei. Olha, os filhos crescem muito rápido. Quando vê, já foi, né? Quando vê, já foi. Eu me identifiquei porque eu tive comércio, eu trabalhava sexta, sábado, domingo, não tinha um domingo. Nunca. E todo mundo falava pra mim, mas como é que você consegue todo domingo? Eu falei, é prioridade. Agora minha prioridade é monetária. Aí, mas a vida é cíclica também, né? A gente vai mudando, né? E não significa que você está trabalhando e que você não pode. Que você está negligenciando a sua família. Exatamente. E é tão lindo quando a família vai, que nem a Giane contou lá para nós no podcast, é quando a família vai junto fazer tudo. Exatamente. Fazer tudo apoia. Junto, apoia. É o alicerce também, né? Sim. Uma outra convidada que nós tivemos, foi bem interessante a história, foi a Fátima Ivata, contando que eles todos são maratonistas, todo mundo pedala, família inteira. São tudo triatleta. E eles, esse fim de semana nós vamos pedalar, vai todo mundo. Vai os dois, é um programa de família. Os filhos, né? Agora tem neto também. Então é um programa de família. Você consegue incluir a família no seu programa. Isso é legal, incluir os filhos. Né? Tem pais que deixam os filhos com os avós todo fim de semana. Puxa, ele tá na escolinha, complicado, né? A semana toda, né? Eu sei porque tem casos próximos, assim, de uma amiga, né? Que a irmã da amiga da vizinha, né? Fala, fulana, o filho fica na escola a semana inteira. Aí, fim de semana, ela quer o quê? Que ela quer descansar. Mas a criança quer os pais no fim de semana. Quer estar junto, e não né? É julgamento, tá tudo bem. Cada um faz suas escolhas, depois colhe seus frutos. Exatamente. Eu vi uma charge esses tempos atrás que era o pai querendo a atenção do filho. Mas nunca deu atenção pro filho quando o filho era criança. Eu sou abençoado, porque meu pai sempre foi muito presente, minha mãe também. Até mandar um abraço e um beijo para eles. Aproveita aí para... aproveitar para dizer obrigado, porque realmente eu acho que isso faz muita diferença. Porque o que causa de trauma na criança que se sente abandonada, negligenciada, é uma coisa absurda, né? Dá para ver até nessa questão de depressão, de tudo, né? E até os 7 anos, tudo que a criança recebe é quem ela vai formar, o seu caráter, suas decisões. Mas meu filho... Agora que está adulto, toma decisões. Sabe como é que foi a infância? Como é que viveu essa criança? E agora, no pós-pandemia, tem os filhos do quarto. Né? As crianças estão no quarto. Crianças e adolescentes querem ficar no quarto.
não querem sair, porque gostaram de ficar online, gostaram de ficar... Então, muitas mais pessoas que eu cômodo, né? converso, mulheres que eu converso, falam isso, né? Falam assim, meu filho não quer sair do quarto. Sai do quarto, volta pro quarto. Chega a visita, fica no quarto. Então, eu falei, vamos propor, então, atividades com essas crianças para integração, né? Para ir para a rua. Às vezes gera até uma fobia social, né? Por isso que aí chega alguém em casa, corre pro quarto. E não quer ver ninguém mesmo. E hoje em dia é só, como é que é? Jogo online, tudo online. Só. Até a gente gosta, né, de ficar, mas jogar não, mas a gente tá sempre dando uma olhadinha. Eu procuro me monitorar, policiar. Uhum. E uma coisa que eu faço é um equilíbrio, sabe? Eu uso aquele método Pomodoro, que é 60-40, 60-40, 60-40, 20-40. 20-40 que dá 60, que é 1 hora. Uhum. Então, 40 minutos com foco extremo, 20 minutos eu posso fazer o que quiser. Fazer o que eu quiser. Eu ganho um biscoito, né? Eu tomo água, vou fazer uma coisa, aí mais 40 minutos, foco extremo. Daí eu dou uma olhada na minha rede social, mas é até interessante colocar em modo avião o teu celular, dependendo do que você vai fazer, para você poder ter vida, senão você fica escravo num aplicativo. E você nem percebe, né? Uma coisa que eu falo no curso de oratória, mas eu não consigo me concentrar, porque quando eu olho, meu aplicativo tá lá, pli, pli, pli. Eu falo, mas quem instalou o aplicativo? Você. Não, e só você que tira manda o som, nele. Pelo menos, então, né? Que daí você não fica vendo. Se você instala o aplicativo, ele manda em você, não falo mais nada. Eu vi um rapaz na internet esses dias atrás também, ele fez um detox de rede social. Mas de rede social, de celular, a única coisa que ele podia fazer era ligação. O rapazinho sofreu, hein? Mas é porque era mais novo também. Cada minuto ele já queria... Uma semana. Só que daí depois de uns 5, 6 dias, ele relatou que ele via, por exemplo, coisas que ele deixava passar, como o pôr do sol. Ele acordava às 7 horas e falava, não, vou lá olhar o sol nascer. É umas coisas que a gente não... Fica relapso, né? Não percebe. Não percebe. Ou até um momento com o seu pai, um momento com a sua mãe. Porque, o que me dá nos nervos é quando você senta para jantar em família ou com os amigos, no bar, em qualquer ocasião. E a pessoa tá ali, assim, ó. A pessoa nem te olha no olho mais. Vai no barzinho, né? No restaurante. Eu tava no restaurante, já tinha um casal na mesa do lado. Eu fiquei olhando. Gente, por que não ficaram em casa, no sofá, então? Porque assim, ó. Ou faz um grupo e vamos conversar pelo grupo. Todo mundo junto. Pronto. Não tem. Mas tem que ter limite. Igual a cirurgia plástica a gente tava falando, né? Exatamente. Tem que ter limite. Tudo tem que ter limite. Excesso prejudica em toda parte. Trabalho demais prejudica. Rede social demais prejudica. Então, a gente tem que tomar cuidado. E como você criou sua filha, então, por exemplo? Você dava essa segurada? Então, porque ela já cresceu mais nessa era tecnológica, né? Minha filha vai fazer 34 anos, né? Então, quando ela era criança, não era não tinha ainda, é não, verdade. Não, minha filha nasceu em 89. Aham. Ela começou, quando começou essa era mais assim, ela já estava mais mocinha. Quando começou a ter o WhatsApp, por exemplo, ela fazia agronomia, já... Não, ainda não. Ela fez comunicação social, depois ela fez agronomia, ela é agrônoma, está trabalhando lá no Maranhão. Mexendo com soja lá, tá lá. E aí eu não precisei ir tanto, né? Foi mais tranquilo, entre aspas, mas a gente sempre foi muito amigas. Eu sempre falei assim, pode me contar tudo que você quiser. Confia em mim. Eu sempre falei, a primeira pessoa que você vai confiar sempre vai ser em mim, porque eu não vou te julgar, eu vou primeiro te ouvir. Então a gente sempre foi muito amigas. E tentar resolver o problema, não chegar atacando pedra e só piorar a situação, tem que né? Conversar. E, graças a Deus, ela é uma menina bem centrada. Ela fala que eu romantizo tudo e ela é a razão. Né? O Pink e o cérebro, as duas. Mas por que romantiza tudo? Ela fala que eu sou mais utópica. Ela fala que eu sou mais utópica. Eu sou mais... Tudo eu acho que... tem solução. Eu sou assim. Eu sou muito otimista. Ela já é mais prática. E ela é mais prática. Né? Eu tava gravando... Eu faço alguns mantras, né, na minha rede social também. Eu tava lá na casa dela. Eu falei assim, olha, nossa, que céu lindo. Deixa eu fazer um mantra. Deixa eu mandar uma mensagem para alguém. Deixa lá... nós vamos perder a hora. Agiliza aí. Depois você faz. Mas esse céu não vai estar aqui depois. Exatamente. Então, a gente tem esse... É um equilíbrio, né? É um equilíbrio, a gente tem isso. Então, você acha que você consegue parar mais e viver o momento? Eu vivo. Nossa, eu vivo o momento. Eu gosto de planta, eu gosto de animal. Tem um monte de planta na minha casa. Eu cultivo pitaia no meu quintal. Olha só. Aí, quando abre uma flor, você tem que ir lá polinizar. É bem legal. Pega um cotonetinho, poliniza, né? Faz o trabalhinho da abelha. Para polinizar, para dar fruta, é bem legal.
E quais outros hobbies que você tem? Olha, eu gosto muito de ler. Até tem um curso que eu gravei que chama Leitura do Início ao Fim. Porque as pessoas compram livros e não leem. Quantos livros você leu esse ano? Hã? Eu tava Me falando, conta. eu tava falando com o Estevão, meu primo que veio aqui, inclusive. Ele falou: se você lê um livro por ano, você já tá acima da média. É. E é verdade, né? Sim, é verdade. As pessoas É porque é tudo imediatismo As agora. pessoas começam a ler e não terminam. Por isso que eu perguntei quantos livros você lê. Eu fiz uma pesquisa em algumas livrarias, né, para poder lançar meu curso. Aí eu falava assim, quantos livros você já comprou esse ano? Eu fiquei até pensando aqui, quantos eu livros eu li esse comprei. ano. Não conseguiu? De muitos ou porque não tá lembrando não, qual? não devem ter sido muitos, não. Devem ter sido uns 3, 4. Tá bom, tá bem acima da média. Não, mas não é o ideal, né? Não é o Porque ideal, mas tá assim. antigamente, antes da... É que hoje é tudo muito... A informação é muito rápida, né? Eu não consigo ler assim. Eu tenho que pegar o livro. Ah, tem que pegar o livro físico, ler, não... ler, marcar, colocar a régua no meio, riscar o livro. E eu leio um livro por mês. Um livro por mês. Ou um a cada 2, dependendo, porque eu tenho um grupo de leitura, eu leio, né, em áudios e as Ah, pessoas legal. ouvem. E é muito bom porque daí eu leio em voz alta. É uma das coisas que eu dou dica para quem tem dificuldade para memorizar. Leia em voz alta, porque você precisa ouvir, o teu cérebro ouve você falando e você aprende mais. Então, eu gravei esse curso para essas pessoas que têm dificuldade. Muitas compram livro e não lê. Da pesquisa, 98% compram livros e lê 5 páginas. 5. Que coisa, né? Não lê. Então, 5 páginas? eu coloquei esse E pra curso que compra o livro? porque se ilude, vê a capa. Fala, não, vou comprar que eu vou ler. Agora eu vou ler, que nem dieta. Aí Agora apita eu o vou celular, já para, Para. né? Aí é o meu momento. Posta uma foto lendo. Pronto, acabou o meu momento. Fecha o livro, né? É, mas eu comecei a me policiar bastante nisso, porque esses tempos atrás eu tava, inclusive no YouTube também, eu em vez de eu assistir o filme, eu tava vendo o resumo do filme. A sinopse da... Meu, não é a mesma É coisa. que tem trailer que passa tanto que você fala, nessa hora então a mocinha não sei o quê. Já sei o que vai acontecer, não vou assistir. Nessa hora eles explodem. Então tá, nem vou assistir. A gente já deduz, né, antecipa. E acaba perdendo a experiência, que é por exemplo, ler o livro inteiro, né? Mas agora 5 páginas é muito pouco. Mas muitas pessoas leem 5 páginas, não terminam o primeiro capítulo. E aí, uma das dicas para você que quer ler um livro do início ao fim, primeiro, tem que ser um tema que você gosta, que te atrai. Não adianta você comprar, nossa, nunca li nada sobre isso, agora eu vou ler. Ilusão. Vou comprar uma trama policial, mas eu nem não ia me ler. interessa. Eu nem ia ler. Para começar, nem compro, porque eu já sei que eu não vou ler. Então, você tem que ter interesse pelo conteúdo, tem que ter um propósito. Por que eu quero ler esse livro? Esse livro está me contando aqui que em 21 dias eu vou mudar de hábitos. Opa, então eu tenho que ler por 21 dias esse livro. Então, são coisas que vai fazer você ter propósito para ler. Ou relacionar com algo que vai agregar. Exatamente, que você procura. E outra dica é qual tipo de letra que é. Não sei se você usa óculos ou não. Aqui você está sem óculos. Eu uso óculos. Eu uso para chegar de longe. Não, para leitura não. Eu para leitura uso óculos. Então, se é uma letra muito ruim de ler, é uma coisa que vai desestimular. Ou você vai ter sono, ou vai ter desinteresse, porque você tem que se esforçar muito. Então, mas às vezes também tem um horário, né? Por exemplo, um pouco antes de dormir. Se você almoçar e for ler um livro... Aí não vai aguentar, né? Não tem como. Esquece. O melhor horário é de manhã. De manhã? É de manhã. Acordou, faz uma atividade física e leia 20 minutos. Tem um livro que chama O Milagre da Manhã. Ele é um livro bem interessante, que ele te dá 5 atividades diárias para você fazer. E uma delas é ler 20 minutos. Então, você faz atividade, faz sua oração, faz sua visualização, intenção do que você quer no dia e faz a sua leitura. Eu tô gostando muito das suas dicas. Anota Vamos continuar. Para quem tá em casa, que quer, então, se desenvolver, quer ter não um trabalho melhor, mas uma carreira. Qual a dica? Por exemplo, a menina é mais nova. O que você diria para ela? O que a Fabiane de hoje diria para a Fabiane do passado, por exemplo? Onde você quer estar daqui 5 anos? Isso é uma coisa que tem que ser pensado, né? Daqui 2 anos, porque viver no imediato... Que é o que geralmente o povo faz, né? Vive no agora. Por exemplo, pega todo o seu salário, vai lá no barzinho, tá tudo bem ir no barzinho, pode ir. Mas e aí, né?
É bom ter o momento de Nossa, muito o happy bom. hour Tem e que tal. ter, Tem que ter. Senão a gente Mas, se assim, estressa. eu falo Mas só isso, tem gente que vive só público isso. aí de hoje, né, que você tá Mais falando. novo. Mais novo. Tem consultoras que iniciam um negócio agora, por exemplo, tem aquelas que já estão com família formada, com 20 e poucos anos, já tem 2, 3 filhos e já tem uma responsabilidade do lar, de cuidar da casa, de fazer compras, de tudo isso. De tudo. Comprar as coisas para os filhos, né, dar essa Suporte. assessoria, esse suporte. Uhum. Mas tem outras que ainda não, ainda estão vivendo Do mundo da no ilusão. mundo da Nutella. Oh, não pode falar. Não, lógico que pode. Pode, né? Pode. Mas tá lá, tipo, né? A vida passando, né? Totalmente infantilizada, uma vivência infantilizada ainda, sem responsabilidades. Então, primeira coisa, o que você quer? Onde você quer chegar? Daqui 5 anos, onde você vai estar? Se você for fazer um cartaz de metas e de sonhos, o que você ia colocar no seu cartaz? Isso é uma coisa que eu sempre pergunto. Divide o seu cartaz em 4 e coloca eu comigo, o que você quer para você. Eu com Deus, né, com a sua espiritualidade, eu com minha família e eu com minha carreira. Onde você quer estar nesses 4 pontos daqui 1 ano, 6 meses, 2, 5 anos? E você pensava isso? Eu não. Não? Nessa idade, não. Não pensava, não. Não, porque eu fiquei me recordando, Não, me tomando eu como não. exemplo, eu pensava. Até porque também Olha só. eu sou administrador também. Nós fizemos o mesmo curso e na época eu tive um professor muito bom que ele falava exatamente Quantos isso. anos você tinha quando você estudou? Eu tava com 21, 22. Eu tava novo. Criança. Ainda bem, porque daí eu já consegui me formar rápido, aí eu morei muito tempo no exterior e tal. Olha que legal. E eu lembro quando eu tava no exterior, eu falava, lá a gente, como tá em outro país, outra cultura, a gente consegue medir o tempo de forma diferente, eu reparei isso. Porque, por exemplo, eu falava assim, nossa, fazem 1 ano e 3 meses que eu tô aqui. Eu tinha esse discernimento. Hoje em dia eu não sei quanto tempo que eu voltei de lá, entendeu? Mas eu falava assim, em 5 anos eu quero ter a minha empresa. No Brasil, não aqui. Fui trabalhando para isso e se concretizou. E também porque havia a expectativa da volta. Havia, Aí você claro. começa, é igual presidiário, né? Vai marcando o X, né? Vai marcando o X. Então você tem a expectativa da volta. Aí você tá contando. E é legal isso, né? É legal. Por isso que quem tem meta vai mais longe. Exatamente. Até porque se você não tem meta, como é que você vai conseguir alguma coisa? É o barco à deriva, né? Qualquer porto tá tudo bem. Pra onde o vento me empurrar, eu tô tá indo. O Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Mas eu acho que hoje em dia, não sei se é uma visão minha, mas eu vejo que a moçada, a galera mais nova, tá tendo um pouco mais desse discernimento, né? Sim, muitos amadureceram muito rápido. Assim como tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Tem o pessoal que tá nos jogos, tá lá só, né, jogando videogame com 30 anos. Nossa, eu dentro vejo de casa, muita jogando gente videogame. com 40 anos morando com o pai e com a mãe jogando videogame o dia inteiro. Né? Toma uma cervejinha, joga videogame, tá tudo certo, e tá tudo bem. E aqueles que estão lá, que já quebraram 2, 3 vezes, que estão buscando conhecimento, que você senta para conversar e parece um senhor de 80 anos conversando. Por causa da experiência, por causa né? da Já teve experiência. É a experiência que faz a gente poder conversar muitas coisas e até mesmo aprender. Ouvir, né? Aprender ouvindo. Uns aprendem na prática mesmo, né? Mas a maioria que consegue ouvir uma experiência de alguém e tomar as medidas para não viver, de repente, se for uma coisa ruim, viver a mesma coisa. Como é que é aquela história? Não vai pelo amor, vai pela dor, né? Vai pela dor. Aprendizado constante. É complicado também. Mas essa nova geração... Como é que diz? Geração Z agora? Nem sei mais. Porque, eu me perco mais ou menos, porque é tanta... Mas eu acho que essa geração Z, apesar deles perderem bastante... Não é perder também, né? Muito tempo em rede social e tal, mas abriu outra gama de mercado, né? Com certeza. Por exemplo, o cara é programador, igual a gente tá falando de jogos. Eu vejo que tem gente que é profissional num jogo. Então, a profissão da pessoa é jogar. Eu tenho família, quem joga profissionalmente, que trabalha com programação. É porque antigamente a molecada queria o quê? Ou quer ser jogador de futebol, jogador de vôlei. Hoje eles querem jogar, como é que é o nome? LOL. Ou Counter-Strike. Eu não lembro direito os nomes. Eu não sei os nomes, não sei, vou ficar devendo. Mas eu lembro que na minha época também a molecada matava a aula pra ir naquelas lan house. Ficar jogando o tempo inteiro.
Eu, Leva aquele tudo, combustível lá, como que é? aquele lá é do Atari, né? Eu joguei no Atari. Ó. Esse já é mais da nossa época. Eu tive o Atari Eu também. joguei no Atari. Mas aí era mais em casa, Mas né? em casa. Não, era em casa. Lá, E não era online, né? Não, Porque hoje eu vejo que diferente. você se relaciona com as outras pessoas. Você pode ao conversar vivo ao ali, vivo. Falando, né? Aham. Eu fui na casa de uma amiga, né? Daí eu escutei o filho dela. Não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, tem alguém chamando. Não, meu filho tá lá no quarto jogando. Eu falei, tá com os amigos? Não, ele tá sozinho. E lá, falando, né, com o fone. Ela falou, fica horas ali. Comprou uma cadeira gamer, né? Ah, não. Aí tá Fica lá, confortável no ar-condicionado. Não vai no sol, né? Nossa, isso é prejudicial pra E pessoa, tem né? os dois lados mesmo. Tem. Eu penso assim, que essa era que nós estamos vivendo, digital, totalmente assim, online, né? Uhum. Não vai mais voltar atrás. Ah, não tem como. Não tem como. A pessoa não vive sem. Nós demos um passo à frente e vai ser cada vez mais. Porém, ainda existe. Já tem o presencial de novo, né? No pós-pandemia. Mas o digital vai continuar muito E forte. ficou mais incisivo ainda por Mais causa da incisivo pandemia. ainda. Mas você vê, esses dias atrás eu tava com um amigo, inclusive esse fim de semana, e ele perdeu o celular. Nossa! Nossa, mas você tinha que ver que Acabou. desespero. Acabou o mundo do Acabou. cara. Parecia que tinha arrancado um pedaço dele, mas é verdade, porque nossas memórias, tudo tá ali. Agora, por exemplo, você fala assim, você sabe o telefone, não da sua filha, que você deve saber, Não sei, tipo, da não minha sabe. Aí, eu não sei o de ninguém mais. Eu não sei da minha Se eu não filha. tiver o celular, não consigo ligar O pra código ninguém. dela do Maranhão é 99. Eu sei que é 99, 99 e já tem 3 noves e eu não sei mais. Aí, sem o celular, acho você que já não termina consegue com fazer 7. essa ligação. Não, porque você só aperta filha, Virou refém. Nós, querendo ou não, nós somos refém. Somos A nossa refém. memória tá ali. tá aqui, na Ô, palma da mão. Quantas vezes a gente senta pra conversar com alguém, conversa um minutinho e fala, peraí, deixa eu te mostrar. Direto. O tempo todo. Olha isso aqui, que mandaram. Eu fui visitar não sei o quê, ó. Aí você não conta, lá tinha Tinha isso, tinha tinha aquilo, um você só pega e vinhedo, mostra. tinha um barril de carvalho. Não, você já quer mostrar as fotos do barril de carvalho. É incrível. É uma coisa Exatamente. boa, né? Eu acho que é. Como é que dizem? Tem que ter tá ruim, equilíbrio. mas tá bom. Tem que ter equilíbrio. equilíbrio. Mas maravilha. Muito bom bater um papo com você. Que papo, né? Que fez um... Não, a gente deu várias voltas, né? Mas é bom Várias que já voltas. deixa aberto. Se a gente quiser conversar de novo, Sim, assunto sim. tem. Que legal, muito Mas legal. eu queria saber se tem mais alguma coisa que você quer pontuar, que você acha interessante a galera em casa tá ciente ou que você queira deixar algum recado. Deixar de recado. Vou deixar um mantra aqui, não tô brincando. Não, Mas pode fazer, vou porque deixar eu um achei recado. interessantíssimo as suas dicas. Gostou? Ué. Que bom. Olha, uma coisa que eu vou deixar de recado aqui. Acredite que você pode tudo aquilo que você quiser. Isso é um fato, né? O Walt Disney falou, verdade. né? Se você pode imaginar, você pode realizar. Mas, e ver o lado bom das coisas, sabe? Uhum. Uma coisa que eu observo muito, a gente se encontra com as pessoas e elas já falam, tá chovendo, né? Por que não? Nossa, tá chovendo, Que bom né? que tá Tá chovendo. chovendo, apagou a poeira. Ou, nossa, que calor. Sim, que Viu o calor. copo meio cheio. Meio cheio. Uhum. E não forçadamente, mas tentar trabalhar isso na sua mente verdadeiramente. Uhum. O otimista não é quem ri. O otimista, aquele que ri, às vezes ele até é um entusiasta momentâneo. Mas o otimista é aquele que está calmo e que sabe que vai dar tudo certo. Então, eu acredito sempre que vai dar tudo certo. Que não Por se mais que você desespera está passando um também. momento difícil, o que você pode aprender com isso? Né? O que você pode... É difícil quando é na pele. Eu falei isso para uma amiga, ela... porque não é na sua pele. Eu falei, não, é na minha pele sim. Eu já passei muita coisa na minha pele e venho passando, é porque você está vivo. A vida é tu. Quando você põe aquele aparelhinho lá, não fica assim no monitor? Fica. Tu. Picos e vales. Um bom livro, tá? Uhum. Picos e vales. Picos e vales. Se no monitor tiver não dá tempo de mais nada. Legal. Você morreu. Então, essa é a vida, picos e vales. Aprende no vale, celebra lá no pico, volta pro vale, aprende e sempre com gratidão, né? Maravilha. Agora, falando em conquistar sonhos, só queria fazer um adendo. Se você quer conquistar esse sonho de ter a casa própria, entre em contato com a nossa Facilita Negócios, ali na Monteiro Lobato, 1214. Qualquer coisa, dá uma ligada pro Guilherme. Ele já, inclusive, teve aqui no podcast. O link vai ficar na descrição do episódio dele. Bem bacana para tirar todas as dúvidas que vocês possam ter sobre financiamento e imóveis retomados e leilão também. Que eles trabalham com esse tipo de imóvel, que às vezes pode parecer uma oportunidade muito boa para vocês. E pedir novamente, se inscreve no canal, deixa o like.
e comenta e compartilha com o maior número de pessoas possíveis para dar aquela força pro Fonzicast. Fabiane, de novo, muito obrigado pela sua participação. Acho que a galera vai gostar bastante. Eu, Que bom. particularmente, Eu agradeço. adorei. Que Achei bom. você uma pessoa super pra cima, animada Que e bom. que traz essa alegria e vê o copo meio cheio. Agora Meio eu vou sair Ó, vendo eu a até deixei vida o meu até copo melhor. meio cheio aqui, ó, pra mostrar que o meu tá meio cheio. Que além de falar, você vive assim, né? Obrigada, eu que agradeço. Em relação até a casa própria, é tão importante, né? É bom, né? Ai, gente, olha, o Guilherme é fantástico, né? Vai lá mesmo, porque Porque eu vale acho que, super a pena. às vezes, o aluguel é um dinheiro que não volta mais. Né? Sempre falta investindo. Pagando aluguel, paga a parcela da casa. Exatamente, foi o que ele investe. disse. Ele falou, tem muita gente hoje que paga esse aluguel durante anos, que poderia ter comprado uma ou ter duas casas. Faz tempo, né? Podia ter comprado. Faz e chegar tempo. em casa, né? No Nossa, final do sua dia, casa? E falar assim, essa casa é minha. Ai, Porque, por exemplo, vamos dar é uma segurança até para os filhos, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você aluga uma casa. Você se sente confortável em reformar, em arrumar uma coisa que não é sua? Não, né? Você sempre vai pensar, não vou mexer. Exatamente. E por isso que tá aí, ó lá, realizando o sonho. Que legal, que A legal. Facilita tá aí para ajudar vocês, galera. Gente, novamente, obrigado. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Obrigado, Fábio. Obrigada, eu que agradeço. Até mais. Valeu. Gente.